Então Deus já conhecia de antemão e eu acabei fazendo parte do grupo dos eleitos. Então eu não perdi a salvação, mas eu tive a oportunidade de perder. Isso não anula a predestinação de Deus, não anula a soberania. Deus tem o comando de todas as coisas da mesma maneira. Da mesma forma, eu vejo textos na palavra onde Deus mostra que tais pessoas chamou tais povos para fazer parte dos eleitos. E essas pessoas não quiseram. E nem Deus não deixou de ser Deus por isso. A pessoa conseguiu escapar da vontade de Deus, que ela quis salvar essa pessoa, quis salvar o homem não quis, mas ela não vai escapar do juízo. Deus deixaria de ser Deus se depois que a pessoa rejeita a salvação e a justiça, ela dissesse, eu também vou escapar do juízo. Deus não pode aplicar uma condenação em mim porque ele não vai conseguir. Aí Deus deixaria de ser Deus. Mas Deus vai aplicar julgamento sobre todos. Agora, se a pessoa quer ser salva ou não, isso depende dela. Não foi ela que fez um sacrifício, não foi um homem, foi o Filho de Deus que fez um sacrifício. E isso já estava anunciado. Isso depende da fé dela, que vem da parte de Deus, não vem de nenhum homem a fé, vem de Deus, porque Deus falou a sua palavra. E se ele falou a sua palavra, o homem pode ter fé ou não. É esse o testemunho que eu dou e o testemunho que eu creio que os céus e a terra vão dar no dia do juízo. É esse testemunho que eu quero dar. Se você testemunha diferente disso, isso vai contar no seu galardão. Porque você pode estar dando um testemunho falso do caráter de Deus. Um testemunho falso da justiça de Deus. A mesma coisa acontece com judeus messiânicos, acontece com os adventistas, que eu dei quase agora o exemplo. Judeus messiânicos também afirmam coisas semelhantes a essas. Eles não concordam com o calvinismo, é claro, mas eles fazem coisas semelhantes que eu considero heresias. E eu não aprovo o testemunho que eles dão em algumas coisas. Eu não sei se você conhece, mas tem a Congregação Nova Israelita. Tem algumas coisas que eu aprovo, outras que eu desaprovo. Tem também a Congregação Ensinando de Sião. É um canal que eu acompanho. Tem alguns estudos bons sobre as festas, só que a tradição rabínica é muito forte. E um dos piores que eu vejo para você seguir, para você acompanhar, é o Marcos Andrade Abraão. Se você acompanha o Marcos Andrade Abraão desde o começo, você vai ver um contraste muito gritante entre o começo dele, quando ele ia nos programas falar do arrebatamento secreto, que é a doutrina que com certeza os judeus falam que vem de Roma, né? Arrebatamento secreto. Ele pregava isso nos programas. Ele pregava sobre as festas. Ele falava Yeshua, Jesus, tipo fazendo a tradução se falasse só Yeshua, a gente não saberia que está falando de Jesus, e para ele falar Jesus deve ser blasfêmia. Hoje, ele está bem rabínico. Ele está querendo ser mestre, né? E ele contagiou um povo muito grande na internet. Um povo que é um povo intolerante, ignorante, e o que eu não aprovo deles. Tem coisas que eu aprovo, tem coisas que eu não aprovo, e aconselho você a não aprovar. Tem pessoas que vêm no meu canal e falam, Jesus é um Deus romano, né? Para de falar de Jesus, para de falar de Constantino, isso é ensino da Igreja Católica, isso é ensino de um Deus romano. Ou seja, só porque eles têm um pouco mais de conhecimento em questão do nome, que é aprender um pouquinho hebraico, se tornaram ignorantes, onde era para ter mais sabedoria, golpeando a mente das pessoas. Aonde é que uma pessoa que ora em nome de Jesus está orando para um Deus pagão? Isso é um absurdo, isso é intolerável. E ensinar a respeito do nome, que é Yeshua, ou outros falam que é Yahshua, uns falam que é Yehoshua. Essas pessoas também são ignorantes, hein? Que ficam arrumando contenda acerca do nome. Ensinar é uma coisa, agora você impor é outra. O judaísmo messiânico, ele tem um hábito terrível de catar uma lata de lixo e escrever nessa lata de lixo Constantino e colocar Roma. E aí sabe o que eles fazem? Tudo que vem do cristianismo, eles colocam ali, de volta na lata do lixo. Porque eles falam que a igreja cristã, elas fuçam essa lata de lixo e traz tudo para a igreja. Aí eles pegam e jogam tudo fora. Ou seja, todo tipo de heresia, doutrina errada, trindade e não sei o que. Tudo isso é culpa de Constantino e de Igreja de Roma. Só que eles esquecem de uma coisa. Embora muitas coisas sejam verdade,
O problema aí é a falta de equilíbrio, a intolerância somada com a ignorância. O problema é que eles esqueceram de uma coisa. Antes de existir Constantino, existia fariseus, saduceus, judeus. Pessoas que usavam kippá, que usavam aquelas coisas aqui, né, que usavam toda a roupa, todo o uniforme judaico, e cria nas tradições. E essas pessoas, Jesus chamou de serpente, filhos do diabo. E Jesus falou, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Falou em João 8, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Jesus falou, vocês são filho do diabo. Mas ele não negou que era filho de Abraão. Sabe por quê? Porque eles eram filhos de Abraão, mas da carne e não do espírito. Filhos de Ismael e não de Isaque. Não de descendência sanguínea, mas de caráter, porque estavam em Jerusalém e tinham o sobrenome de judeus. Antes de existir Constantino, existiam essas víboras. Em Jerusalém. Então o lixo não vem só de Constantino, não vem só de Roma. Vem do judaísmo. E embora eles pensam que estão fazendo a prática correta das coisas, eles estão vivendo doutrina de homem. Alguns deles chegam até a falar que as epístolas de Paulo estão mudadas em alguns lugares. Que a igreja cristã tomou conta de alguns versos e ali parece que Paulo está se contradizendo quando fala da circuncisão, que o apóstolo Paulo quando fala da lei está se contradizendo. Existia até um certo Shaul Ben-Sion. Existe ele ainda. Só que ele apostatou da fé. Ele tinha vários ensinos falando de Yeshua, falando das festas, corrigindo, né, os erros do cristianismo, mas apostatou da fé. Começou a dar ouvido para os documentos do Mar Morto e começou a falar que olhou para as cartas de Paulo e não conseguiu entender. E aí o que acontece? Eles acabam duvidando da credibilidade do Novo Testamento. E aí eles escorregam, tropeçam e acaba apostatando até de Yeshua. O que eu vejo é falta de equilíbrio. Homem que tem barba branca, é ancião, era para ser sábio, era para ensinar as profecias com sabedoria. Está preso em tradições rabínicas. Sabe o que o Marcos Andrade Abrão afirma? Ele afirma que a pessoa que ignora os ensinos dos rabinos, ela tende só a ensinar a doutrina de homem. Vai se dar mal. Ou seja, você e eu necessitamos de tradições judaicas e não podemos desprezar os ensinos rabínicos, senão nós vamos poder interpretar a palavra de Deus. É esse o mestre que você quer para você? Eu não quero um mestre desse para mim. Eu não dependo, e a igreja não depende de nenhum livro rabínico para entender a palavra de Deus. Você pode estudar a palavra de Deus e ter muitas revelações que inclusive esses rabinos não tiveram. Porque se tivesse, ensinaria corretamente sobre as duas casas de Israel, ensinaria sobre as festas e os tempos proféticos. Eles sabem hebraico. A gente tem que ir no aplicativo, se esforçar para aprender. Eles têm o hebraico. E cadê eles ensinando os tempos proféticos pelas festas? Cadê as revelações? Quando eu ouvi ele falando isso, e pior que ele ensinou isso em um vídeo que ele estava ensinando o cálculo correto da festa do Shavuot, e ensinando errado. Ensinando o cálculo errado. Se atrapalhou na hora de fazer o cálculo. E na hora que eu ouvi ele falando que não pode desprezar os rabinos, as traduções judaicas, porque senão a pessoa não consegue interpretar a palavra, eu falei, peraí, ele está se ouvindo? Ele está entendendo o que ele está falando? Ou seja, é uma pessoa que perdeu o equilíbrio, desequilibrada. Tinha tudo para ser um grande mestre, para ser uma pessoa conhecida pelas igrejas, respeitada, mas é uma pessoa que não respeita ninguém, chama o seu Jesus de Deus romano, só porque ele não... Eu sei. Poxa, se a gente fala o nome de qualquer pessoa corretamente, por que não falar o nome mais importante do Salvador, Yeshua? Não tem nada demais, mas, poxa, enquanto esse entendimento não chega na minha mente, eu não tenho tempo, eu não passei por essa transição ainda. De repente eu vou no YouTube e vejo uma pessoa falando que Jesus é um Deus pagão, e pior que tem papagaio que sai repetindo isso. Quantas pessoas já chegaram no meu canal falando que Jesus é um Deus pagão? Yeshua é o verdadeiro Deus. Você acha que me dá arrepio até nos ossos quando eu leio isso num comentário, ou quando eu vejo alguém fazendo tendo o trabalho de pegar uma câmera para ficar falando besteira na frente da câmera. Por isso que eu li o verso do profeta Daniel e disse que conforme você ensina a justiça de Deus, assim vai ser a sua posição no reino de Deus. Porque os que muitos ensinam, conduzem as pessoas à justiça, e a justiça de Deus é quem? É Cristo. Falou Cristo, Deus pagão, é Messias. Não é nem Messias, é Mashiach.
Olha que besteira, gente. Os que muitos ensinarem a justiça brilharão como as estrelas do céu eternamente, de pó da terra à estrela do céu. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você aprende e como você ensina isso. Então, irmãos, é isso. Eu vou finalizar essas observações aqui. Vou dar seguimento nesse estudo. No próximo estudo, nós vamos entrar nas profecias do profeta Daniel e eu vou mostrar coisas incríveis que estão nas profecias. Eu espero que vocês assistam a continuação desse estudo. Vai ter muito a acrescentar para vocês. E que vocês também não esqueçam de dar joinha no vídeo. Compartilhe o vídeo no Facebook e em outros lugares também, se você quiser compartilhar. E se restou alguma dúvida, você pode deixar aí o comentário. Assim que puder, eu vou estar respondendo. Eu faço parte de um grupo de estudo do WhatsApp, onde eu estudo com os irmãos, o irmão Henrique, o irmão Israel. Algumas irmãs também estudam sobre as duas casas de Israel, sobre as festas, com as pessoas interessadas na palavra, em aprender. Eu também tento me comunicar com elas através do WhatsApp. Eu tenho alguns áudios gravados, alguns áudios de estudo que eu gravo em casa. Quando não dá para gravar e editar vídeo, eu estou respondendo os irmãos pelo áudio. Então eu gravo o áudio. O seu irmão me pergunta sobre o arrebatamento, sobre as festas, sobre Apocalipse. Aí eu respondo, gravo o áudio e compartilho com os irmãos. Assim todos aprendem. Se você quiser fazer parte desse grupo, quiser esses áudios, entre em contato comigo. Também tem o canal do irmão Israel. Vai estar aqui no ícone, acho que desse lado da tela. Se não tiver desse lado, está desse lado. Você clica nesse ícone, vai ter uma lista de 5 vídeos. Ali vai ter alguns vídeos do irmão Israel e o canal dele. Ele também ensina sobre as duas casas de Israel, sobre Efraim e Judá e sobre as festas. Acompanhe o canal dele, se inscreva no canal dele, compartilhe os vídeos dele, porque ele também é dedicado na palavra de Deus. Também tem o blog do pastor Felipe. Ele é um pastor também que ensina essas coisas. Ele não tem canal, ele não tem vídeo, ele ensina pelo Facebook e por escritos. Ele tem estudos de Apocalipse e ele também faz parte do grupo do WhatsApp Reino Eterno, ok? Então Deus te abençoe, que Deus possa derramar em você sabedoria para você estudar essas profecias e entender elas e anunciar a justiça de Deus. Amém? A gente se vê na próxima.